São essas expiações, né? André Luiz, cara, numa entrevista em 1964 para o Anuário Espírita, ele respondeu às perguntas formuladas de número ímpares através do médium Valdo Vieira e as de números pares através do médium Francisco Cândido Xavier. Não sei se vocês sabem, mas no início da mediunidade de Chico Xavier, nas primeiras obras que ele escreve, etc., ele tinha parceria com Valdo Vieira. Era, inclusive, uma liderança muito grande sobre ele. A influência dele ir morar em Uberaba foi Valdo Vieira. E Valdo Vieira dividia as primeiras obras de André Luiz com Chico Xavier. Um capítulo um trazia, o outro, para dar mais veracidade na obra. Eles recebiam em lugares completamente diferentes, sem conversar um com o outro, e depois, quando sentavam junto, viam que as obras se completavam, os capítulos do... Então, eles tinham certeza que eles estavam recebendo corretamente as mensagens. E essa comunicação fala de temas diversos, vida atual, sexualidade, homossexualidade, reencarnação e etc. Isso está na internet, em vários lugares. São 36 questões, eu escolhi umas aqui para a gente entender por que nós temos tantas diferenças nessa escola que a gente vive aqui na Terra. Por que nesse planeta de provas e expiações, alguns vão sair do planeta, outros vão ficar? Por que alguns espíritos são mais elevados, outros menos elevados? E a primeira questão ela é muito importante para a gente entender isso. Olha a pergunta. Qual a quantidade aproximada de habitantes espirituais em idade racional, ou seja, que pode encarnar num ser humano, que se desenvolve presentemente nas circunvizinhanças da Terra? Quantos espíritos no plano espiritual estavam prontos, em 1964, para encarnar num corpo humano? Essa foi a pergunta. Valdo que fez. Aí André Luiz responde: será lícito calcular a população de criaturas desencarnadas em idade racional, ou seja, estavam no plano espiritual, esperando uma chance para encarnar, nos círculos de trabalho em torno da Terra, para mais de 20 bilhões de espíritos, observando-se que alta percentagem ainda se encontra nos estágios primários da razão e sendo esse número passível de alteração constante pelas correntes migratórias de espíritos em trânsito nas regiões do planeta. O que o André Luiz falou? Espíritos prontos para encarnar num ser humano aqui no plano espiritual tem 20 bilhões, mas muitos deles ainda estão nas primeiras encarnações. São encarnações ainda muito primárias, sem o conhecimento. E estão esperando uma oportunidade. A população do planeta em 1964, quer dizer, quantos espíritos estavam encarnados na Terra em 1964? A população do planeta Terra. Eram 5 bilhões. Então tinham 5 bilhões na carne, que era a população do planeta. Hoje são 8, mas em 64 eram 5. E tinham 20 no plano espiritual esperando uma chance. Quanto que era o Enem daquela época, então? Porque aqui é a escola. Nós estamos esperando. Tinham 5 alunos no plano espiritual para cada uma vaga. Então, naquela ocasião, o Enem era 5 alunos para cada vaga. Se você tem uma família e você tem 5 filhos, mas só tem vaga para um deles na escola, perto da sua casa, qual dos 5 você acha que vai ter mais chance de evoluir e de aprender? Aquele que for para a escola. Isso é o básico. Qual é a primeira coisa que você pensa quando você vê um filho, um neto, adota uma criança? Qual é a escola que você está estudando? O que você está fazendo? Qual é a matéria que você está dando? Então, no plano espiritual, em 1964, nós tínhamos a cada 5 alunos no plano espiritual, uma vaga. Para vocês terem uma ideia, na época de Jesus, a estimativa da população do planeta Terra era de 250 milhões de espíritos. Milhões. Não tinha nem 1 bilhão. Era um pouco mais do que nós temos no Brasil hoje, que está em torno de 220 milhões. Então, o planeta inteiro, na época que Jesus esteve entre nós, há 2024 anos atrás, tinha 250 milhões de espíritos. Se nós tivéssemos, naquela ocasião, a mesma quantidade de espírito que André Luiz falou, 25 bilhões de espíritos, quanto seria o candidato vaga do Enem na época que Jesus esteve entre nós? Seriam 100 para cada uma vaga.
Então seriam 100 filhos que você tem e só teria vaga para um naquela escola.